Meus amigos, muito boa noite. Relembro a todos que estejam nos vendo, nos ouvindo, que coloquem, se estiverem vendo pelo celular, na horizontal, porque irá facilitar o que iremos não apenas falar, mas mostrar, e vocês vão entender o mostrar mais para frente. Bem, o tema que nós vamos trabalhar hoje, que é o primeiro tema do ano 2022, é pressentimentos e premonições. Como todos os nossos temas, sempre tem um porquê, uma razão de estarmos fazendo neste ano ou neste mês. Independente do tema que a gente venha a realizar durante o ano de 2022, em todos eles, nós vamos recomendar, sugerir um livro que esteja diretamente ligado ao tema que a gente está tratando. E que nós recomendamos a leitura porque é certamente um livro relevante dentro da doutrina espírita. Para esse tema, pressentimentos e premonições, o livro que nós recomendamos é este aqui, Recordações da Mediunidade, que é um livro feito, digamos assim, a quatro mãos, ou a várias mãos, da nossa amiga Ivone Pereira, e eu digo quatro mãos porque uma grande parte tem uma orientação direta do Bezerra de Menezes, e é um livro que retrata, certo, décadas de experiência dentro da mediunidade da nossa amiga Ivone Pereira. Talvez muitos nunca tenham ouvido falar, ou ouvido falar pouco, da nossa amiga Ivone Pereira, um grande médium, mineira carioca, que teve uma vida extremamente atribulada, difícil, materialmente falando. A vida inteira, ela, para sobreviver, ela trabalhou como costureira. Como se diz, comeu o pão que o diabo amassou. Uma vida extremamente difícil, tão difícil que ela psicografou um dos maiores livros dentro da literatura espírita, que é o Memórias de um Suicida. E ela o fez escrevendo nas costas ou nos papel, certo? Que ela embrulhava os panos que ela comprava no dia a dia, porque não tinha dinheiro para comprar nem uma folha de papel. E ela fez esse livro, guardou durante 25 anos, até que a Federação Espírita Brasileira resolveu, efetivamente, que era um livro digno de ser lançado. Então, a nossa amiga Ivone Pereira é um exemplo de persistência, de perseverança, de amor à doutrina, certo? Que trouxe inúmeros, não apenas o Memória de um Suicida, mas vários romances que retratavam exatamente as vidas passadas dela, nas quais, certo? Em duas oportunidades, ela vinha a se suicidar, e é uma das razões dos grandes dores da última reencarnação dela. Então, é um livro que nós recomendamos. Bem, o tema, pressentimentos e premonições, nós estamos colocando, que podia ser esse ano, ano que vem, mas no começo. Por quê? Porque sempre em começo de ano, de alguma forma, nós gostaríamos de saber como que vai ser o ano. Como é que vai ser o ano do Brasil? Como vai ser o ano do mundo? Como vai ser o meu ano? Certo? O Brasil vai ganhar na Copa ou não vai ganhar? Essa pandemia vai efetivamente finalizar ou permanecer ainda durante 2022? Ou seja, nós, de alguma forma, gostaríamos de antever o futuro, ver o futuro no sentido pessoal, no sentido familiar, no sentido coletivo. E exatamente o tema que nós estamos trazendo é, de alguma forma, mostrar para todos nós o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre este ponto. Então, essa é a ideia de por que nós estamos
trazendo esse tema. O terceiro ponto a destacar, e vocês estão vendo que falar de pressentimentos e falar de premonições é, de alguma forma, falar de duas coisas, de futuro e de tempo. Em particular, do tempo, uma das formas que a sociedade usou no passado, certo? De medir o tempo, estão vendo? É uma ampulheta. Tem dois bulbos, certo? Onde o tempo que leva para a areia passar de um bulbo para o outro media o tempo, certo? Durante um certo tempo da sociedade, foi usado esse mecanismo, além do relógio do sol, né? Que foi muito conhecido no passado. Hoje em dia, as pessoas não estão usando mesmo nem relógio, mas estão usando o celular. Mas estão vendo aqui? Estão vendo com carinho essa ampulheta? Tem certeza que estão vendo todas as características dela, o significado, o que ela está mostrando efetivamente? Eu acho que não. E vocês vão ver por que nós estamos falando isso. Muito bem, nós vamos usar esta ampulheta como parte do nosso trabalho de hoje. Além disso, como nós dissemos, falar de premonições, falar de pressentimentos, é, de alguma forma, falar de tempo e de futuro. Ou o tempo do futuro. E o tempo? Se eu perguntasse para você, o que é o tempo? O que é o tempo? Essa é uma pergunta muito famosa na história, porque ela foi feita, digamos assim, não a primeira vez, mas uma das vezes que ficou mais registrada, a resposta foi feita para o nosso amigo Santo Agostinho. O mesmo Santo Agostinho, que tem várias mensagens dentro da doutrina espírita, um dos que fez, digamos assim, a introdução do Livro dos Espíritos, e o nosso amigo Santo Agostinho, a ele foi feita essa pergunta. O que é o tempo? E ele diz, olha, se ninguém me perguntar, eu sei a resposta. Mas se alguém pedir para eu explicar, eu já não consigo. É uma resposta, eu não diria sábia, mas muito esperta. O que é o tempo? O que é o tempo? Estão vendo aqui esse lápis? Imagine que o tempo é uma linha. E nessa linha do tempo, normalmente, nós temos três situações: passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. São três estados básicos do tempo. Eu perguntaria, esse tempo, ele é infinito? Eu não quero saber o que é o tempo, eu preciso saber quais são as características dele. O primeiro é, ele é infinito? É uma pergunta muito ampla. Por quê? Estão vendo o lápis? Eu pergunto, ele é infinito no lado do futuro e é infinito no lado do passado? A física, a astronomia, diz que o tempo da Terra teve um início. Então, o passado da Terra não é infinito, teve um zero, que é o que a ciência chama de Big Bang. Agora, do lado futuro, certo? Se diz que ele é infinito. Tudo bem, mas deixa. E o espírito humano? O seu, o meu, ele tem um tempo infinito no lado do futuro e no lado do passado? O tempo do espírito é infinito dos dois lados? O tempo do espírito, ele é finito
do lado do passado e infinito do lado do futuro. Em algum momento, como diz a nossa doutrina espírita, você foi criado simples e ignorante. É o momento em que você assume uma individualidade. É o momento em que a lei de causa e efeito começa a atuar em você. Esse é o zero. Do lado do futuro, sem a menor dúvida, é infinito. A nossa doutrina espírita associa a esse infinito no futuro o quê? De características nossas. É aquilo que nós chamamos de imortalidade. O infinito no futuro, para nós, é a imortalidade. Nós tivemos um início, mas somos imortais, portanto, somos infinitos no lado do futuro. Mas mais do que isso, muitos de nós já ouvimos aquela frase do nosso atribuída ao Chico Xavier, certo? Mas na realidade é psicografia dele, do Emmanuel, que a gente não pode voltar ao passado para refazer o começo, mas eu posso dar um novo fim a ele no futuro. O que isso, na realidade, está dizendo? Que o tempo é progressivo, ele não volta. Ele sempre anda para frente. Ou seja, dentro da doutrina espírita, nós chamamos isso de evolução. É uma situação onde permanentemente você está num processo de crescimento, de ir para frente. Então, o tempo é progressivo. Mais do que isso, o tempo ele é igualitário. O que é um tempo igualitário? O nosso amigo André Luiz, ele diz o seguinte, olha, Barrabás, quando o Cristo foi crucificado, tinha praticamente a mesma idade do Cristo. Os dois tinham 33 anos de idade. O tempo dado a cada um dos dois foi exatamente igual, 33 anos. Só que um estava transformando o planeta. No outro, tinha se transformado num ladrão. Então, o tempo é um patrimônio que é dado de forma absolutamente igual para mim, para você, para qualquer um de nós. Ele é igualitário. Agora, como é que eu utilizo esse tempo é que é o problema. Mas, mais do que isso, essa utilização gera mérito. Então, o tempo também é meritocrático. Bonita essa palavra, né? Significa o seguinte, de como você utiliza esse tempo, que foi dado de forma igual para você, para o outro, ao retorno. Então, o tempo retorna a você tudo aquilo que você jogou no tempo, em termos de positivo e de negativo. Então, o que é o tempo? O que é o tempo? O tempo é algo que, por você ser imortal, você vai construindo ao redor dos séculos. Você vai conseguindo a sua evolução na eternidade. Esse é o tempo. O tempo é o supremo renovador da vida. Isso é o tempo. E nós queremos saber o nosso tempo do futuro, que são as premonições. Muito bem. A pergunta seguinte é: posso antever o passado?
eu posso antever o futuro, que é a premonição? Entenderam a pergunta? Posso eu ver o passado? Posso eu ver o futuro? A resposta é sim. E teríamos vários exemplos. Inclusive, não falamos, acabamos de falar do Chico aqui, certo? Essa frase do Chico. Né? O Chico, o primeiro livro do Chico foi posto nas ruas em 1932, que foi o Parnaso de Além-Túmulo. Em 1927, 29, numa reunião no Centro Espírita que ele tinha fundado com o irmão, em Pedro Leopoldo ainda, uma médium, no final de uma reunião onde ele estava presente, e que não havia ainda, nessa época, nenhum livro publicado do Chico, chega para o Chico: Chico, sabe o que eu vi? O plano espiritual me fez uma projeção. Eu vi sobre a sua cabeça uma chuva de livros. A médium tinha feito uma premonição da missão espiritual do Chico, que se concretizou inteiramente. Dos 30 livros programados pelo Chico, ele chegou a 400. Então, a premonição foi muito além do que estava programado. Então, premonição nós temos, sem a menor dúvida. Antever o futuro, sem dúvida. A médium, ela falou: olha, você vai escrever um livro chamado Renúncia. Ela não fez isso, nem o plano espiritual. É uma premonição geral, é um objetivo. Olha, você vai chover no seu roçado. Chover livros. O Chico teve de materializar essa premonição. É isso que acontece conosco. Todos nós, antes de reencarnarmos, temos uma programação, que é uma premonição reencarnatória, que é uma programação daquilo que queremos realizar. Cabe a cada um materializar. Muito bem. A pergunta seguinte é: posso ver o passado e posso ver o futuro? Nós respondemos que sim. A questão é: devo ver o futuro e devo ver o passado? A ideia dessa pergunta está dentro da posição que o nosso amigo Paulo de Tarso deu lá no passado, 2000 anos atrás. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito, nem tudo me é útil. Tudo posso, porque está dentro da minha liberdade, do meu livre-arbítrio, mas nem tudo vai me trazer benefícios reais. Então, essa é a pergunta que nós estamos colocando. Nós dissemos: meu amigo, você pode ver, você pode antever, você pode ter um pressentimento, certo? Você pode ter uma premonição do futuro? Pode. E teríamos inúmeros outros exemplos. A questão é: devo ter esta preocupação? A nossa doutrina espírita nos dá uma resposta semelhante, tanto em relação ao passado quanto em relação ao futuro. A resposta é não. Como situação normal, ou usual, ou padrão, o conhecimento do passado deve ficar oculto. E deve também haver uma ocultação do futuro, em seu próprio benefício. Essa é a regra geral. Essa é a regra geral. Haveria várias razões de por que isso está acontecendo, tanto em relação ao passado, quanto em relação ao futuro. Poderíamos dar a justificativa do passado, mas não é o nosso objetivo hoje falar de passado, mas de falar de futuro. E teríamos apenas 3 razões de por que, usualmente, não seria benéfico eu saber
do futuro. Uma, porque eu iria negligenciar o meu presente. Eu ficaria preocupado se o meu futuro iria materializar-se, sem me preocupar de que eu teria de, no presente, de materializar esse futuro. Não sei se vocês entenderam. Se me informam que o meu futuro vai ser X, Y, Z, normalmente a pessoa senta e espera. Isso é tudo que ela não devia fazer. A informação que foi dada para o Chico foi essa. Olha, o seu futuro é centenas de livros. Ele podia ficar sentado e esperar que os livros se materializassem dentro de um fenômeno mediúnico de materialização. Mas ele materializou os livros sentado, centenas de horas numa mesa, escrevendo. Entenderam? Então, um dos perigos de nós conhecermos o futuro é acharmos que, por um milagre, esse futuro vai se materializar sem eu trabalhar no presente. Segundo, é que muitas vezes, eu, por saber como é que vai ser o futuro, eu fico em angústia. E aí, vai ser amanhã? Eu vou ter um câncer? Eu vou perder? Eu vou me afogar? Eu vou ter um acidente? Ela entra num permanente processo de ansiedade. E, por último, muitas vezes, em função de ela saber determinadas coisas do futuro, ela entra num mundo de fantasia. E eu vou ganhar na loteria. E aí? Eu vou comprar quantos carros? Quantos apartamentos? Ela passa a ficar num devaneio. Então, esses são alguns dos problemas de nós antevermos o futuro e não preocuparmos em viver o presente. Muito bem. Então, eu faria mais uma pergunta. Nós já perguntamos duas coisas. Estão lembrados? O que é o tempo? E o que é, e se eu posso antever o meu futuro ou o meu passado? Agora, para eu compreender efetivamente o futuro, eu preciso saber o que é o futuro. Para você, meu amigo, o que é o futuro? Não estamos perguntando o que está reservado para você no futuro. Estamos perguntando o que é o futuro. Não perguntamos para o Agostinho o que é o tempo. Ele saiu pela direita, como a gente diz, certo? Pela tangente. O que não vamos fazer aqui? O que é o futuro? O que é o futuro para você? 30 segundos para pensar. O que é o futuro? O futuro são 3 coisas. Preste bem atenção. O futuro são 3 coisas. O futuro é uma colheita. Uma parte do nosso futuro é a colheita do que foi feito no passado. Então, uma parte do nosso futuro já está definido em relação àquilo que foi realizado no passado. Segundo, o nosso futuro é uma plantação. Por quê? Porque ele reflete o que você está fazendo no presente. Em 2 aspectos. O que você está fazendo no presente em relação ao passado que está lhe chegando? E o que você está fazendo no presente em relação àquilo que você tinha programado a realizar no futuro? Então, primeiro, o seu futuro é uma colheita. Segundo, o seu futuro é uma plantação. E terceiro, o
seu futuro é uma escolha. Uma escolha que você fez antes de reencarnar. Do que resgatar e do que construir. É uma esperança de melhoria. Então, o futuro é uma colheita, é uma plantação e é uma esperança. Nós não falamos da ampulheta? Estão vendo a ampulheta aqui? Muito bem. Falamos de tempo, passado, presente e futuro. Estão vendo a ampulheta? Tem certeza que estão vendo? Bem? Muito bem. Eu perguntaria para vocês, vendo a ampulheta, quem é passado, quem é futuro e quem é presente? Vendo a ampulheta, quem é passado, quem é presente e quem é futuro? O futuro é o bulbo de cima. O passado é aquilo que você está realizando no presente, que é exatamente o elo entre o passado, entre o futuro e o seu passado. O problema é que, muitas vezes, na nossa existência, certo? Esta programação aqui, ela acaba, aquilo passa a ser passado, e esse passado é problemático. É erros, falências. E o que acontece quando a areia acaba? Você desencarna. E o que acontece? Você vira ampulheta. O que significa? Você reencarna. E o que era passado ficou futuro. Não dizemos que o seu futuro reflete o passado? Entenderam? Sua programação está correndo, está virando o passado, está virando o que você está fazendo ou fez, de bom ou de errado. Acabou. O passado virou o futuro. Mas não só isso. Como é que você, no seu presente, está trabalhando com o seu passado e com a sua programação? Mais do que isso. E se eu coloco a ampulheta de lado, na horizontal? O tempo parou. E agora? Isso existe? Existe. Para aqueles que já conversaram com espíritos numa reunião mediúnica, principalmente de desobsessão, podem já ter constatado inúmeras vezes o quê? O espírito que muitas vezes está comunicando, ele está comunicando como se estivesse ainda 2, 3 séculos atrás. Parou o tempo para ele. Ele fica remoendo, ele fica vivendo o momento em que ele foi traído, que ele foi morto, que ele foi trucidado, que ele foi esmagado. O tempo para ele parou. O que faz a misericórdia divina? Reencarna. E o tempo volta a correr. Aquele passado vai ser novamente trabalhado num presente para ser refeito. Isso vale em termos espirituais e em termos na matéria. Ocorre que a pessoa também fica com o tempo parado na matéria? Sem a menor dúvida. É a situação de, muitas vezes, a pessoa entrar em profundos quadros depressivos. O presente dela para. Ela não consegue processar aquilo, a areia que estava aqui, para ficar um novo passado. Então, são os quadros onde
o presente, de alguma forma, está entupido. A areia não consegue passar, processar, você não consegue se transformar. E o que acontece se você quebra o êmbolo de cima? Antes da areia passar, o que vai acontecer? Vai sair areia por aqui. O que isso significa? Que é a situação onde você desencarna antes do tempo. Você desperdiçou as energias, a areia da parte de cima, quebrando a sua existência. Mas mais do que isso, a areia está passando. Vai chegar no final onde aqui está zerado e ela está toda aqui. Sim. Mesmo nessa situação, significa que você conseguiu realizar todo o seu futuro? Construir esta esperança? Nem sempre. Você pode ter gasto toda a areia, mas não ter realizado tudo que era programado. Ou seja, durante o seu presente, você não foi suficientemente eficiente de transformar o que era potencial em realizável. Quem consegue isso é aquilo que o nosso amigo André Luiz chama de completistas. Completista é o quê? É quem utiliza toda a areia e faz tudo o que estava programado. Isso é o nosso futuro. Bem, premonição, pressentimentos. São duas. Existem outras maneiras. Um sonho, uma captação mental, uma projeção fluídica, de você antever o seu futuro. Premonição e pressentimento são duas delas. O pressentimento é algo mais íntimo, enquanto que a premonição é algo que, de alguma forma, vem de fora para dentro para você. Mas existem outras formas de você antever esse futuro. Mas não importa qual é esta forma. O que é importante que a gente veja é que a forma por qual ele vem, o objetivo da espiritualidade, de Deus, dos mentores, do pressentimento, da premonição, ela é uma bênção. Ela significa, na maioria das vezes, uma misericórdia divina, trazendo uma informação, um pressentimento, uma premonição, em relação a um fato que venha a acontecer para você, reflexo do passado, mas que, no presente, precisa da sua ação positiva. É a segunda parte do futuro. Entenderam? Então, a premonição e o pressentimento, ele é feito para que, no seu presente, você consiga trabalhar o melhor possível aquilo que você já construiu no passado e aquilo que você projetou para o futuro. E mais do que isso, na maioria das vezes significa não apenas, certo, misericórdia divina atuando, certo, mas mostrando de forma inequívoca que o plano espiritual está junto com você, que você não está só. Olha, nós estamos aqui, sabemos do seu futuro, sabemos que ele é reflexo de um passado, sabemos da sua programação, que é a sua esperança para o futuro. Então, olha, nós estamos com você. O nosso amigo Vitor Hugo, num livro chamado Calvário da Libertação, que é um dos melhores livros, romances, psicografados pelo Divaldo Franco, certo? Num dos capítulos do livro, uma mentora, chamada Angélica, dirigida a uma moça que estava passando por uma
um presente, um momento no presente extremamente amargo, problemático, doloroso, certo? Ela vira-se para ela e diz: filha, aquilo por que passas no presente, as dores por que passas no presente, não significa abandono a que estejas relegado, e sim que não és esquecido. Repito, as dores por que passas no momento não significa abandono a que estejas relegado, e sim que não és esquecido. Na maioria das vezes, quando nós passamos por dores, nós imaginamos que estamos esquecidos. O pressentimento, a premonição, a ajuda espiritual, certo? Que muitas vezes não precisa ser nem um pressentimento, certo? Mas pode ser uma frase: ora, confia e espera. Ele nem dá o que esperar. Ele está dizendo: nós estamos aqui. Não estás a sós. As dores por que passas está refletindo o passado. Trabalha no presente para que a esperança que você tinha antes de reencarnar se faça, que é a sua evolução, a sua libertação. Esse é o grande bênção do pressentimento, da premonição, da antevisão do futuro. Bem, meus amigos, como nós dissemos, nós colocamos esse tema como um preparo para o futuro chamado 2022. Como nós usualmente dizemos ao final das nossas palestras, nos vemos no futuro. No meu futuro, no teu futuro, no futuro, no nosso futuro. Que esse futuro nós possamos transformar em algo brilhante, através de um presente positivo. É isso que nós desejamos a todos, que nós consigamos fazer que a areia de 2022 se transforme em luzes para o futuro. Um grande abraço a todos. Podem ter certeza que nós nos vemos no futuro. Que assim seja.